aqui, pô. Você é essa cara com soco, bate então, bate. Vai dentro. O que você acabou de ouvir é mais uma cena que tem se tornado comum dentro do parlamento brasileiro. Essa briga entre os deputados Nicolas Ferreira e André Janones ocorreu após o colegiado arquivar o caso de perda de mandato de Janones, por supostamente ter cometido o crime de rachadinha. A situação escalou a ponto da Polícia Legislativa Federal precisar separar os congressistas. Com a Polícia Legislativa daqui para frente impedida de entrar no meio de uma discussão de dois parlamentares, eles vão chegar às vias de fato. Se eles quiserem brigar, se acham que essa é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos. Janones ainda teve confronto com outro deputado bolsonarista na saída do Conselho de Ética. Desta vez, foi o deputado Zé Trovão quem quis partir para cima do político mineiro. Ladrão, vagabundo! Já deu, Zé. Deputados de olho em lacrar para sua base têm proporcionado momentos vexatórios nas comissões da Casa e no plenário. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Então você fala no tema. Você fala no tema, então. Deputada, fala no tema. Não comece a tumultuar. Qual é o problema? Grita de... Não apenas isso. Alguns se sentem à vontade para ser misógino ou homofóbico com colegas parlamentares. Recentemente, o próprio deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, durante uma discussão entre a deputada trans Érica Hilton e a bolsonarista Juliana Zanata, proferiu a seguinte frase: ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Vai. Mas esses são apenas alguns poucos exemplos do que tem ocorrido nas dependências da Câmara dos Deputados. As brigas, xingamentos, empurrões têm sido cada vez mais recorrente dentro da casa. Vai te catar, rapaz! Cresça, vire homem! Vamos calar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não tô fazendo nem metade do que vocês fazem. Se enrolar numa bandeira pra enganar as pessoas, seja brasileiro, seja homem, rapaz. É calado aqui porque eu tô falando agora, tá bom? Viu? Então você sabe que eu tô lhe respondendo. Deputado, tá bom? E você quer ter ligação com o Carlinhos Cachoeira é você. Há poucos dias, a ida do ministro Paulo Pimenta à Comissão de Constituição e Justiça também teve troca de insultos. O senhor está me confundindo. Obrigado. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. O que eu quiser, rapaz. Presidente, o senhor tem que aprender. Quem é você? Durante esses rompantes entre deputados, uma coisa fica evidente: os celulares apontados para onde acontece o conflito. Deputados usam o equipamento para gravar ou fazer lives com o intuito de engajar as suas bases e promover os famosos cortes para angariar apoio. Em 1 minuto, voltamos para falar sobre a proposta que visa coibir essas confusões na Câmara e uma análise sobre o tema com a cientista política Graziela Testa. A partir do dia 19 tem uma importante novidade por aqui. O Estadão Notícias encerra uma era de informação nas suas manhãs para dar lugar a outra grande atração. Vem aí o podcast Estadão Analisa com Carlos Andreasa.
Opa, tudo bem? Vou estar com você aqui para uma conversa franca. Em cada edição, analiso temas do momento a partir do discurso de figuras centrais da política e da economia brasileira. Bora comigo? O Estadão Analisa estreia a 19 de junho, ao vivo, no YouTube, às 7 da manhã e depois, claro, em todas as plataformas de áudio. Conto com você. Estadão Analisa, com Carlos Andreasa. Estreia dia 19. Não perca. Quem não está nem um pouco satisfeito com essas confusões que ocorrem dentro da casa é o presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar apresentou ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que autoriza a mesa diretora da casa a aplicar punições para deputados que quebrem o decoro. As medidas incluem a suspensão do mandato e a exclusão do trabalho de comissões. Temos casos e casos e casos que veio reiteradamente. Eu não quero fazer crítica a ninguém, porque o Conselho de Ética é também eleito, tem seu presidente, tem seus membros e segue a orientação, algumas vezes, dos seus líderes. Nós não temos tido, por A ou por B, eu não crucifico ninguém, nem ninguém é dono da verdade, respostas adequadas para o que está acontecendo. No entanto, os deputados resolveram alterar o projeto na última quarta-feira, por entender que dava amplos poderes tanto à mesa diretora como a Arthur Lira. A saída encontrada foi que a mesa diretora abra o procedimento e envie ao colegiado da Câmara. Com isso, o Conselho de Ética teria 72 horas para se reunir e confirmar a suspensão ou revogá-la, decisão da qual ainda caberia recurso ao plenário. Caso o Conselho aprove a suspensão, o deputado pode recorrer ao plenário da Câmara. No plenário, é preciso a maioria absoluta, isto é, que 257 deputados chancelem a decisão. O próprio presidente do Conselho, Leur Lomanto Júnior, disse que o parlamento vive um grave momento, com parlamentares se digladiando em comissões. Não podemos permitir mais que essa casa legislativa, que esse parlamento, que esse Congresso brasileiro, que a nossa Câmara dos Deputados, se torne um ringue. Se algum parlamentar quiser trocar murro, trocar tapa, esse não é o lugar. Que ele chame o deputado para um tatame, para um octógono. Eu até vou sugerir isso. Hoje, há 4 punições possíveis para quem violar o Código de Ética e Decoro da Câmara: censura verbal escrita, suspensão de prerrogativas regimentais em até 6 meses, suspensão do mandato neste mesmo período e a cassação do mandato. Afinal, o parlamento já passou dos limites por causa da polarização política? A punição exemplar é o caminho para manter a ordem na Câmara dos Deputados? Quais são as razões que explicam esse clima beligerante no Congresso? Sobre o assunto, vamos conversar com Graziela Testa, doutora em Ciência Política, professora da FGV de Brasília e pesquisadora do INCT, Representação e Democracia. Tudo bem, professora? Olá, Gustavo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, dá pra gente dizer que o presidente da Câmara demorou para sugerir uma medida como essa que foi sugerida para coibir essas brigas, xingamentos que acontecem tanto dentro de comissões e também do plenário, e se ela de fato é efetiva para coibir esse tipo de ação? Perfeito. Aí acho que a gente tem dois elementos diferentes. Um deles é a necessidade de você encontrar um caminho menos corporativista de solucionar essa questão e, por outro lado, qual foi o caminho encontrado, né? Então, certamente há muito tempo já que se fala a respeito da ausência de um comitê de ética mais efetivo. O comitê de ética é formado em 2001 e desde então tem um comportamento muito corporativista. O deputado não quer punir porque amanhã não quer ser punido, né? E há diversas formas, diversos caminhos possíveis para se pensar
outros espaços em que se pode formar um comportamento menos corporativista. Então, a gente pode pensar em comissões que são mais estabelecidas e institucionalizadas, comissões permanentes, sobretudo, e a gente precisa pensar, sobretudo, sempre nos contrapesos. A gente resolve essas questões com contrapeso, não com concentração de poder. Isso é o elemento mais básico dentro do que a gente entendeu por formação do Estado moderno. Então, quando a gente fala de equilíbrio entre poderes da República, a gente está falando de uma ideia de que não é bom concentrar poder demais na mão de uma única pessoa. E aí eu entro nesse segundo elemento de como o Lira escolheu resolver essa questão, que foi ele se arvorando essa função de poder punir mais rapidamente, né? Então aí certamente já é dentro de um escopo muito mais amplo, que tem sido o grande objetivo das duas presidências do Lira, né? A segunda que agora termina no final do ano, de concentrar mesmo funções que antes eram de líderes partidários nas mãos do presidente da mesa, e isso pode ser muito complicado para a democracia. A gente vê, né, professora, que de fato muitas dessas confusões, vamos dizer assim, ou dessas brigas, ou de um parlamentar se referindo de uma forma pejorativa a outro, é muito para se fazer aquele famoso corte e jogar nas redes sociais. E aí eu pergunto quanto que as redes sociais estão influenciando, na sua opinião, esse clima hostil dentro da casa, já que inclusive os celulares, né, parece que viraram um equipamento quase que obrigatório na mão dos deputados para filmar essas cenas, mostrá-las ao seu eleitorado. É difícil a gente medir exatamente quanto esse elemento das redes sociais como grande motor da atividade política influencia. O que a gente sabe com certeza é que nada disso é novidade. Essas cenas lamentáveis, como se diz no futebol, ocorrendo no ambiente legislativo, acontecem já há muito tempo no Brasil e também não são exclusivas do Brasil. Essa semana teve algo muito semelhante, muito pior, na verdade, que envolveu muito mais gente no parlamento italiano, pouco tempo atrás saiu no parlamento filipino, enfim, né, são momentos que chamam muita atenção, mas não são momentos que são frequentes. É interessante a gente pensar, são mais frequentes do que a gente gostaria, porque é uma ópera do absurdo, mas eles não são frequentes. Agora, a grande diferença de um período para cá é que isso pode ser usado eleitoralmente para demonstrar que o sujeito ali é aguerrido, está lutando pela sua causa, enfim, né? E a gente sabe que esse tipo de comportamento pode ter alguma finalidade ideológica, mas pode ser também simplesmente uma questão de medir ego. E aí eu me pergunto qual que é o papel do nosso Congresso ser tão masculino na forma como essas coisas se processam, né? Se tivesse mais mulheres nesses espaços, se a gente ia ter tantas cenas lamentáveis assim. Claro, a gente não pode negar também que essas brigas, elas fazem ou elas são reflexo dessa polarização danosa, vamos dizer assim, que o país vive nos últimos anos. Pela Câmara dos Deputados ser a chamada Casa do Povo, né, os representantes ali do povo, eles também acabam transmitindo aquilo que reflete fora do parlamento, quer dizer, essa polarização mais raivosa? Sim, certamente existe um elemento da polarização, mas, de novo, isso já acontecia antes de haver polarização, e a gente já teve casos, inclusive, de deputados de um mesmo partido, enfim, né? Existe uma série de motivos que leva alguém a se descontrolar dessa maneira. Esse descontrole pode ser, inclusive, controlado, como você colocou, para gerar um corte para a rede social. Mas, na medida em que o ambiente político fica mais violento, o eleitor, inclusive, pode mais se ver refletido quando ele vê uma cena violenta. E isso é muito triste, né? Quando a gente começa a ver esse comportamento sendo legitimado e reconhecido pelo eleitorado como algo salutar, a gente precisa se perguntar o que está acontecendo com a democracia num nível mais amplo, né? Não só como democracia representativa, mas no microcosmos do próprio cidadão, da sociedade, né? A polarização, quando a gente fala de polarização, a gente está falando de uma série de valores que perpassam a vida dos indivíduos que são contrastantes.
né? E a grande vantagem do liberalismo político, no sentido mais próprio do termo, né? Não no sentido chulo, é fazer com que diferentes convivam sob uma mesma... o mesmo conjunto, um mesmo guarda-chuva de leis, de normas, e essas normas são formuladas no parlamento. Então, acho que tem um questionamento mais amplo aí, mas tem uma questão também, Gustavo, que é praxe, que é algo comum e que tem a ver com o ano eleitoral. E assim, a gente está falando aqui de brigas e xingamentos, mas a gente não pode esquecer também que crimes são cometidos também através da palavra dos parlamentares. Homofobia, Perfeito. Transfobia, xenofobia. E aí a gente cai naquela questão de que todos esses crimes, eles acabam indo para o tal do Conselho de Ética. E você até falou, professora, né, em uma das respostas, que são os pares julgando os pares. São aqueles que sabem que hoje são julgadores, mas que amanhã podem ser julgados. A gente precisa pensar numa forma de mudar esse mecanismo de punição de parlamentares também, exatamente para que crimes graves, como os que eu citei, né, transfobia, xenofobia, homofobia, eles acabem não caindo no esquecimento e o parlamentar não acha que ele pode fazer o que ele quer só porque ele tem um mandato? Certamente, foi muito bom você trazer esse aspecto, Gustavo, que tem alguns absurdos que são mais absurdos do que uma violência física, por exemplo, e que talvez sejam menos veiculados, nem todos chegam até notícia, enfim, né, mas que são ditos no dia a dia, nos corredores, enfim. Estabelecer um sistema de punição por pares é possível, e é possível pensar num sistema que leve em conta clivagens partidárias, clivagens ideológicas, para se evitar, e esse é o maior risco, que se imponha punições políticas a ações criminosas. Então, que o sujeito punir alguém que é do partido oposto ao dele, que vai ter um voto que ele não gostaria, porque o sujeito deu um tapa, sendo que o outro deu um tapa e não foi punido. Eu acho que o risco aqui é isso acontecer. Mas é possível, mais uma vez, restabelecer outras formas, inclusive de se montar o Conselho de Ética, de se transferir essa prerrogativa para uma comissão permanente. Mas isso tudo depende de uma questão mais ampla, que é a redução do papel das lideranças partidárias em prol do presidente da mesa. Em todos os outros âmbitos da Câmara dos Deputados, há uma dificuldade em se resgatar esse sistema de contrapesos que existia, porque tem um processo de enfraquecimento das comissões, sobretudo em prol dos grupos de trabalho, e das comissões permanentes em prol das comissões temporárias, e de fortalecimento do presidente da mesa. Isso diz respeito também a esse momento que a gente poderia criar uma norma mais efetiva e mais justa para punir os parlamentares de forma igualitária, que não tenha uma fundamentação política. E para isso a gente equilibra. Mas é muito difícil no contexto atual. Para ser um pouquinho mais direta e mais prática, no início dessa legislatura, estavam todos os partidos, com exceção da Federação da Rede com o PSOL e do Novo, num único bloco. Então, a alocação de comissões, ela acontece por esse blocão que estão todos os partidos, o que significa que a proporcionalidade partidária depende de um acordo de cavalheiros que precisa ser respeitado pelo presidente se ele quiser. Então, a gente tem comissões que são formadas com pouquíssima diferença dentro delas. Quer dizer, se debate entre iguais, não se debate entre ideias diferentes. E isso está muito complicado para se pensar que essa é a arena mais importante do debate e construção coletivo da democracia brasileira. Então, é preciso resgatar os contrapesos e, sobretudo, o papel das lideranças partidárias nesses contrapesos, a partir de algumas mudanças institucionais que aconteceram nos últimos tempos, sobretudo com a centralização que aconteceu durante a pandemia. E a gente tem observado, professor, uma tendência que tem aumentado a cada eleição o número de novos parlamentares, pessoas que nunca estiveram na política e que acabaram se candidatando e entraram pela primeira vez na política, principalmente aquelas que ganharam alguma notoriedade através da internet. O fato de a gente ter pessoas que não entendem, talvez, que cheguem lá sem entender a liturgia do seu cargo, isso, de certa forma, dá a entender que a gente tem uma tendência de aumento da hostilidade daqui para frente
pensando nesse cenário de que mais novos políticos, principalmente esses da internet, vão entrar nessa arena? Então, 2018 a gente teve um pico, né, de renovação e depois 2022 voltou um pouquinho para o padrão do que era antes. Mas, de todo modo, a gente tem uma taxa de renovação, se comparado a outros países, muito alta, que ali é uma média de 50%, vamos botar o grosso, que é muita coisa de gente nova entrando. E isso faz com que as regras informais, a forma como as coisas funcionam, para além daquilo que está escrito, é sempre desafiador para essas pessoas quando começam a entenderem essas normas. Mas quando você tem uma taxa tão grande assim de renovação, a tendência é que elas mudem também, né, com a entrada dessas novas pessoas. Então, eu entendo que sim, pode ser um risco que esses novos, entre aspas, eu não gosto do termo novo, porque ele é muito usado no discurso político chulo, como se houvesse alguma novidade política desde 1500, quando se fundou o Estado moderno com Maquiavel, porque não há, já diria Weber, né? Toda liderança carismática parte da ideia da novidade. Mas esses que começam, que estão exercendo seu primeiro mandato, eles certamente trarão lógicas da comunicação política que os elegeu para a prática parlamentar. Né? E é preciso saber fazer uma separação da comunicação nesses espaços e pensar como que a gente pode estruturar melhor essa comunicação até. Né, entender qual que é o papel da transmissão das sessões, enfim, né, a gente tem outros lugares do mundo que não se transmite a imagem, somente o som, você tem uma série de soluções possíveis de serem pensadas e de serem desenhadas, né, até da gravação própria deles e das suas equipes durante as sessões, qual que é a razoabilidade desses espaços estarem tão vigiados dessa maneira, né, em que ponto a transparência acaba obscurecendo, né? Já diria a frase emblemática, né? Que a luz do público obscurece tudo. Então, acho que tem uma série de coisas que pode ser pensada e que pode ser refletida, mas isso não se decide em uma semana dando superpoderes para o presidente da mesa. E tem, de forma simplória, né? Se a gente pensa no parlamento, o parlamento é o local de debate de ideias, de propostas, de aprovação de leis, e o que a gente inclusive aqui agora a gente está fazendo, a gente está dando mais destaques a coisas ruins que acontecem dentro do parlamento. Dito isso, os parlamentares estão esquecendo de trabalhar pelo país e estão mais interessados em lacrar nesse momento, professora? Eu acho que existe um desafio nos mandatos em geral, que é manter uma atuação parlamentar efetiva ao mesmo tempo em que não se perde contato frequente com a base. Esse desafio é maior para aqueles parlamentares que estão em locais mais distantes, e quando eu falo distantes, eu falo em tempo de deslocamento, né? Às vezes alguém do interior de um estado não tão distante tem um tempo de deslocamento muito longe. Eu sempre falo que o parlamentar, a maior parte dos parlamentares trabalha muito. A gente tem uma perspectiva, às vezes, que o parlamentar no trabalho, ele tem 2 empregos que exigem demais, que é manter o contato com essa base e ter uma atuação legislativa efetiva. Ele sabe que ele vai precisar, eventualmente, fazer uma nova eleição e se reeleger, sobretudo você está falando da Câmara dos Deputados, que o mandato tem 4 anos, né? No Senado tem 8, então ele fica um pouquinho mais tranquilo nesse meio do caminho aí. Por outro lado, ele tem que atuar legislativamente. Muitas vezes se entende que aquilo que melhor chega para o eleitor na atuação legislativa são esses momentos que são os menos importantes para o legislativo. Quer dizer, o mais importante é você ter um parecer bem construído por um relator numa determinada legislação que seja espinhosa, que, enfim, envolva muitos posicionamentos contrários e muitos atores no processo, você tem um debate salutar que leva em conta e que chega a pontos comuns de atores que discordam, isso tudo é uma atuação parlamentar salutar, mas é muito difícil fazer um julgamento de valor em cima dessas atuações para o eleitor comum que não tem tempo de acompanhar o seu parlamentar o tempo todo. Parte da solução desse problema, Gustavo, são os partidos políticos, né? A ideia dos partidos políticos também é reduzir para o eleitor esse abismo informacional do que está acontecendo no Congresso. Então, por mais que ele não tenha capacidade de acompanhar o seu parlamentar no dia a dia, todos os dias, ele tem alguma noção do que acontece ou deveria ter
de orientações gerais do que acontece com o político a partir do seu partido. Alguns partidos têm pouca orientação ideológica e isso dificulta mais ainda para o eleitor. Mas, em última instância, a gente está falando de uma relação de confiança, né? Então, assim, em outras palavras, a gente depende, de fato, da ética desses parlamentares para que eles tenham uma atuação parlamentar efetiva. Bom, nós conversamos com a doutora em Ciência Política, professora da FGV de Brasília e pesquisadora do INCT Representação e Democracia, Graziela Testa, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, Gustavo, é sempre um prazer. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.